Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Uma das maiores qualidades que Deus observa em todos nós, certamente é o amor, a humildade que nós devemos ter para com todas as pessoas, para com o próprio Deus. Afinal de contas, nós temos o texto de 1 Pedro que nos diz que nós devemos ser humildes diante da poderosa mão de Deus para que a seu tempo ele nos exalte assim, da maneira em que ele achar melhor, quando ele achar que convém. Então, a expressão da humildade, a expressão do reconhecimento das nossas limitações, o reconhecimento da nossa insuficiência de compreensão da vida por nós mesmos, é algo que certamente chama a atenção de Deus para que ele possa se revelar a nós e nos revelar a nós mesmos a cada dia, para que possamos crescer em conhecimento e desta forma renovarmos em nós o caráter de Jesus Cristo pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. É assim que nós conduzimos a nossa vida cristã, buscando cada vez mais compreender aquilo que precisa ser transformado em nós para que nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo, do seu caráter, da sua postura, seguindo os seus ensinos e sendo guiado a cada dia segundo os seus propósitos. Uma pessoa que tem essas características no Evangelho de Jesus Cristo segundo João é Nicodemos. Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, segundo a descrição do próprio texto em João capítulo 3, nos fala muito a respeito deste auto-reconhecimento da sua necessidade de crescimento, de busca, buscando de fato com humildade ao Senhor Jesus Cristo, que poderia responder às suas questões, às suas perguntas. Quando nós observamos a vida de Jesus com integridade, com sinceridade, deixando o Espírito Santo falar à nossa mente, ao nosso coração, nós realmente compreendemos todo o propósito de Deus, todo o amor e com a expressão da humildade do próprio Cristo em se fazer carne e habitar entre nós. É o Criador se fazendo criatura para que nós possamos crescer e voltar ao propósito original da criação. Então, nós temos aqui o texto de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, onde o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe a fala de Nicodemos, essa fala introdutória que Nicodemos faz com Jesus. Primeiro nós temos a narrativa aqui do apóstolo João, falando que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esta expressão, este relato de João, mostra que Nicodemos era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que se destacava, era uma pessoa que tinha um certo reconhecimento das pessoas diante das suas funções na sinagoga. Então, este homem, ele era conhecido entre os fariseus, um movimento eclesiástico, podemos dizer assim, dentro do povo hebreu, do judaísmo da época de Jesus Cristo, o movimento ali religioso dos fariseus. Aí entre eles havia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é uma expressão interessante, porque Nico, em grego, né, a expressão grego Nico é vencedor, aquele que vence, demo é população, então aquele que vence as pessoas, que tem a capacidade de argumentação, que tem a capacidade de falar de uma maneira enfática, de uma maneira que convence as pessoas dos seus argumentos.
Então, esta pessoa que era reconhecida, tinha um bom discurso, uma boa dialética, uma boa apresentação das suas ideias, das suas crenças, daquilo que realmente ele acreditava. Também o texto fala que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, uma pessoa de destaque, uma pessoa reconhecida, uma pessoa que realmente tinha um posicionamento diferenciado entre a população em geral. O versículo 2 fala que este de noite foi ter com Jesus, foi falar com Jesus durante a noite e lhe disse, Rabi, uma expressão para direcionar o mestre, uma expressão que vem do hebraico, né, para o aramaico, esse i no final, rabi, esse i no final, ele traz um sufixo de um pronome possessivo, meu, então, rabi, meu mestre, meu mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o primeiro reconhecimento de Nicodemos é que Jesus é um mestre e não é um mestre qualquer. O Nicodemos, que também é o mestre, um dos principais da sinagoga, ele se refere a Jesus como Rabi, o meu mestre. Isto significa que Nicodemos já estava observando, estudando Jesus há algum tempo, e é por isso também que ele faz esta afirmação. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Vem da parte de Deus e não somente isso, é um mestre. Um mestre, esta expressão para o tempo de Jesus, aquele que sabia interpretar com integridade a palavra de Deus, sabia interpretar a Torá, sabia expor de uma maneira bastante didática e explanar a interpretação da Torá de uma forma, da Torá e da Tanakh, né, o Antigo Testamento, como nós chamamos hoje, de uma forma íntegra, de uma forma correta, de uma forma justa. Então, Nicodemos, ele fala, nós sabemos que és mestre e não somente isso, você é vindo da parte de Deus. E tem um motivo. Qual é o motivo? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aqui nós temos uma referência muito importante, claro, do próprio Cristo e para todos nós na nossa vida cristã, de que Nicodemos reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus, pela sua postura, pela sua interpretação bíblica, pelo seu modelo de vida, pela sua expressão de fé e por tudo que ele apresenta de coerência através da sua integridade de fé. Da mesma maneira, nós hoje, como cristãos, devemos seguir os passos de Jesus e, desta maneira, ser reconhecidos como pessoas que têm integridade de fé. As pessoas, quando olham para você, eles observam se você é uma pessoa que está vindo da parte de Deus, que é um cristão de fato, que tem coerência naquilo que você fala, naquilo que você acredita e aquilo que você pratica, porque nós não podemos, como cristãos, ter uma prática diferente da nossa expressão de fé. Aquele que crê, mas não pratica, ele não é cristão. Não existe cristão não praticante. Existe um crente não praticante. E na expressão bíblica, Tiago fala que crente até os demônios são. Tiago fala, crês tu que existe um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, até os demônios creem que Jesus é o Senhor, que ele é filho de Deus. Os demônios ainda tremem, mas não obedecem, não praticam os ensinos. Então, quando nós professamos uma fé que não colocamos em prática, infelizmente, nós nos tornamos muito mais parecidos com os demônios do que com o próprio Cristo, porque fazemos a mesma coisa. Se nós crermos e não praticarmos. Agora, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus,
da maneira íntegra em que nós compreendemos aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós compreendemos pelo Espírito de Deus através da palavra, com a coerência bíblica, quando nós praticamos, aí sim nós podemos dizer que somos cristãos. E, na verdade, nós nem precisamos dizer que somos cristãos, porque o outro que está nos observando, ele mesmo vai falar, vai fazer a declaração, como Nicodemos fez a declaração a respeito de Jesus, também que cada um possa fazer a declaração de que você é um cristão, porque a sua postura de vida, a sua linguagem, o seu vestuário, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, a sua estrutura familiar, mostra que você é um cristão vindo da parte de Deus. Assim como Jesus mostrava pelo seu comportamento, pelo seu posicionamento, que ele era um mestre vindo da parte de Deus, e como que isso era percebido? Através dos sinais. Então, quais são os sinais de que você é um verdadeiro cristão? Quais são os sinais que alguém pode falar de você, que você de fato é coerente com a sua expressão de fé, na sua postura de linguagem, no seu vestuário, como já disse, também na sua maneira de conduzir a vida, pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua habilidade de resolver conflitos, trazendo sempre a paz. Então, como que você pode ser visto, pode ser reconhecido como um cristão, filho de Deus, genuíno, que segue a palavra de Deus? Quais sinais de cristãos você tem apresentado para as pessoas que convivem com você? Porque Nicodemos observa Jesus e fala: nós sabemos que tu é mestre, é vindo da parte de Deus por causa dos sinais que o Senhor faz, porque ninguém faz esses sinais se não estiver vindo de Deus. Se não for vindo da parte de Deus, nossos sinais também vão ser falhos, vão ser incompletos, vão ser desastrosos dentro da perspectiva humana. Então, quando nós temos um posicionamento correto, um posicionamento bíblico, as pessoas sabem que nós somos cristãos vindo da parte de Deus, porque existe uma coerência entre o discurso daquilo que nós cremos e a nossa postura de vida naquilo que nós fazemos. E é isso que Deus espera de nós. Nicodemos fala: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas os sinais que um cristão pode fazer e só pode fazer se Deus estiver com ele: conservar a sua integridade pessoal, a sua honestidade, a sua humildade, a sua integridade com relação à castidade, com relação à fidelidade para aqueles que são casados e têm já um relacionamento conjugal. Então, quando nós praticamos o amor e todos os ensinos na educação pessoal e na educação familiar, então os sinais se tornam visíveis de que nós somos cristãos e somos pautados pela palavra de Deus. E é isto que Deus quer que nós façamos, que nós expressemos como cristãos, representantes do nome de Jesus Cristo, representantes do reino de Deus aqui na terra. Deus quer que os nossos sinais sejam favoráveis ao reino, sejam favoráveis à pessoa de Jesus Cristo, que as pessoas possam olhar para você e para a sua família e falar de fato: aquela pessoa, aquela família é uma pessoa cristã, é uma família cristã, porque a postura, os sinais que eles apresentam são coerentes com a Bíblia, coerentes com a sua expressão de fé, coerentes com tudo aquilo que eles falam e de fato eles praticam. O versículo 3, ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta que Jesus
dá a Nicodemos? A necessidade de nascer de novo. E o que é nascer de novo? A renovação da nossa mente pelos ensinos de Cristo Jesus, pela Bíblia como única regra de fé e prática, interpretada e guiada pelo Espírito Santo, sendo coerente de Gênesis até Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a educação, para a repreensão, para o ensino, para que todo aquele que se aproxima de Deus seja aperfeiçoado pela palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, o que Jesus responde a Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, por quê? Porque, infelizmente, pela corrupção do pecado, o nosso desejo natural é fazer aquilo que é distante de Deus, que não é aprovado por Deus. Quando nós olhamos a lista das expressões da postura humana em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, onde vai falar a respeito da mentira, da prostituição, da lascívia, do comportamento inadequado da pessoa que é corrompida pelo pecado, em contrapartida, no versículo 22 e 23, ele fala a respeito dos frutos do Espírito, que é paz, amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Então, é isto que Jesus está respondendo para Nicodemos. Nicodemos, para participar do reino de Deus, para ser verdadeiramente filho de Deus, para ser de fato um cristão, é necessário nascer de novo. E como nascer de novo? Renovando a nossa mente, renovando os pensamentos, a interpretação de vida, renovando as emoções, renovando os relacionamentos, renovando todas as coisas diante do bem proposto pela palavra de Deus, deixando de lado tudo aquilo que ofende a Deus, todo o pecado que traz corrupção ao ser humano. Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem se manter na sua postura de pecado. E aí ele não pode falar que ele foi renovado pelo Espírito Santo, pela palavra, não pode falar que nasceu de novo, e se não nasceu de novo, não pode participar do reino de Deus como filho de Deus. Então, o alerta que Jesus nos traz através de Nicodemos é que nós sejamos de fato filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, tenhamos a nossa mente e assim, a cada momento, guiados pelo Espírito Santo, mantenhamos o foco em Jesus Cristo e sejamos regenerados para a vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que através de nós sejam feitos os teus sinais para que todos reconheçam que somente o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.